vai ouvir agora Devocional Rede Fé. Uma ótima manhã, um ótimo dia para você que nos acompanha em 94.9. Eu sou o Luciano Nascimento. O nosso devocional, sentimento de rejeição. Em João 3,16, que nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já deve ter ouvido várias vezes esse versículo, não é? Muitas pessoas sofrem porque são rejeitadas, né? Ou porque pensam que não tem nenhum valor para Deus. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto, meu irmão. Deus te ama muito. E por isso não há motivos para você pensar que você não tem valor. Jesus morreu pelos seus pecados, para que você não precisasse, né, sofrer a condenação de Deus. Se você aceitar este presente de salvação, você receberá uma nova vida. Mas, para você andar nos caminhos de Deus, você deverá abandonar todo o sentimento de rejeição. Você precisa acreditar que Ele te aceita como você é. Se você olhar para a vida de Jesus, você verá que ele foi muito rejeitado pelas pessoas, né? No livro de Isaías, que conta essa história, Isaías 53:3, que nos diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabia que é padecer. E como a quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos por Deus, não é? Marcos 6:3, que nos diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Você foi zombado por alguém? Já riram de você? Duvidaram de você? Muitas vezes as pessoas não suportam passar por situações ruins, não é? Mas Jesus não era assim. Ele foi rejeitado até mesmo pelas pessoas que o conheciam. Não se deixou abater. Às vezes a rejeição faz com que as pessoas sofram uma dor tão grande que acabam desistindo dos seus sonhos. Porém, não é essa a vontade de Deus. Certa vez, Jesus foi apresentado diante da multidão para ser julgado, mesmo sem ter feito nada, meu irmão. Então Pilatos o colocou ao lado de um criminoso chamado Barrabás e perguntou: qual queres que vos solte? A Jesus chamado o Cristo ou Barrabás? Barrabás era um homem mau, meu irmão. Tinha cometido os piores crimes. E do outro lado estava Jesus, um homem que não havia cometido nenhum pecado sequer, né? Porém, todos rejeitaram a Jesus. Toda a multidão, porém, gritava: solta-nos Barrabás. Tente imaginar a dor de Jesus, né? Não pense que ele, por ser filho de Deus, ele não tinha sentimentos como nós. Jesus habitou em carne e por isso era exatamente como nós, meu irmão. Ele chorava, ria, sentia fome, dor, sono. Talvez no meio daquelas pessoas estavam os paralíticos, né, que foram curados, surdos que voltaram a ouvir. Mas mesmo assim eles pediram para crucificar Jesus. Quando alguém nos despreza e nos rejeita, qual é a nossa reação? Qual é a sua reação? Muitas vezes queremos confrontá-las. Não é verdade? Mas Jesus nunca se defendia. Ele sabia que o seu Pai eterno é quem julgava as pessoas. Quando entendemos que Deus nos aceita, nos ama e nos recebe de braços abertos, não precisamos nos sentir aí rejeitados com isso, julgar as pessoas, né? Pelo contrário, Deus coloca em nosso coração compaixão e conseguimos orar por aqueles que nos perseguem.
Entendemos que todos nós somos pecadores, meu irmão. Mas mesmo assim, Cristo nos alcançou com a sua misericórdia. A Bíblia, para a gente encerrar o nosso devocional, a Bíblia diz que foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. Ele nunca pecou, mas sobre ele caiu todo o castigo que merecíamos. E como Deus é 100% santo, ele não podia mais estar com seu filho naquele momento da cruz. Por isso Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado ali na cruz para que nunca precisássemos carregar o fardo, né, de uma vida distante do Senhor. Por isso, receba hoje esse amor maravilhoso e tenha uma vida vitoriosa. Acredite, Ele tem uma vida vitoriosa para você. Que o seu dia seja abençoado, que você consiga refletir no nosso tema, no nosso devocional. Uma linda manhã.